Graça e a paz, minhas irmãs. Ah, como está lindo aqui hoje. Porque eu estava aqui na frente, eu nem vi, não acreditei. Coisa linda. Irmãs, como a Elisângela já falou, eu não sei se todas que estão aqui já desde o início vêm acompanhando, né? Eu não sei. É certo que talvez seja a terceira vez, não sei. Mas o primeiro semestre, como a Elisângela falou, foi falado das obras. E agora, depois do segundo agora, vamos estar falando sobre o Espírito. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5:18. Quem acompanhou a rede social aqui da igreja, por exemplo, o WhatsApp, viu que tem um tema que a gente vai tentar aprender hoje através desse tema, né? Que é uma mulher guiada pelo Espírito, cheia da presença, vazia de si. Todos abriram o texto de Efésios 5:18? Sim ou não? Vamos? E não vos embriagueis com vinho, no que há de solução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, está aqui a tua palavra, é tua, não é nossa. Esse povo que está aqui, que são minhas irmãs, também é teu. Então faz aquilo que eu não posso. Traz cativamente. Elisângela já orou sobre isso, mas eu quero reforçar mais uma vez. Traz cativa a nossa mente. Porque é certo que durante todo esse ano foi bombardeado de palavras especificamente para nós, aqui neste lugar e em outros lugares. Mas é preciso que haja mudança, é preciso que haja arrependimento, é preciso que a gente perceba que a gente precisa mudar. E às vezes nós estamos achando que estamos muito bem. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, vamos falar sobre você, Espírito Santo. É sobre você que nós vamos falar. Então nos convence daquilo que nós não podemos. Nos convence nessa noite. Que eu diminua e que tu cresça na minha vida. Que seja audível apenas a tua palavra e a tua voz neste lugar. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Irmãs, eu gostaria que você atentasse. Quem é professor de criança aqui, né? Eu acho que tem algumas pessoas que são. É certo que aqui eu já estou vendo que é Cris, aqui das crianças do Kids. Quando a gente conta uma história, a gente diz assim, entre na história. Não é verdade? Então, quando eu leio as histórias da Bíblia, eu também entro na história e fico imaginando como isso ia ser. Então, eu gostaria que você atentasse para uma coisa que eu vou ler agora, tá? Conta-se uma história de uma mulher que guardava em casa um jarro de cristal antigo. Certa vez, ele caiu e se quebrou em vários pedaços. Mesmo assim, ela não quis descartá-lo. Recolheu as partes e, com cuidado, colou as rachaduras, usando-o como vaso para flores. Com o tempo, percebeu que a água diminuía, porque escorria por pequenas fendas. Aí ela pensou, está quebrado demais para ser útil. Mas uma amiga lhe disse, talvez seja justamente pelas rachaduras que a água flui. O vaso perfeito retém, o rachado derrama. Assim também é a mulher guiada pelo Espírito Santo. Não é perfeita, mas é vazia de si para ser cheia da presença. Da presença de quem, minhas irmãs? De Deus. Enquanto o mundo busca mulheres fortes, empoderadas, e eu não tenho nada a ver, mas eu não gosto dessa palavra, empoderada. Mas tudo bem, se você gosta, amém. Enquanto o mundo busca essa mulher empoderada, Deus busca mulheres quebrantadas o suficiente para que o Espírito Santo flua através dela. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Vamos entender um pouco a epístola, né? Que Paulo escreveu aos Efésios. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante sua prisão em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. E por isso é chamado da carta do cativeiro, porque ele estava preso. Junto com Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas ele escreveu quando ele estava preso. Embora seja endereçada à igreja de Éfeso, os estudiosos observam que essa carta provavelmente foi circular. O que é circular? Ela circulou por outras cidades. Ou seja, destinada a várias igrejas da região da Ásia Menor, que hoje chama-se Turquia.
Qual foi o objetivo que ele escreveu essa carta? É importante a gente saber. Paulo não escreve para corrigir heresias, mas para revelar o propósito eterno de Deus na igreja. Enquanto em Romanos, que foi lido aqui, né? Um texto. Ele explica como somos salvos, quem já leu Romanos sabe disso. Em Efésios, ele explica para que a gente foi salvo. Em Romanos é como a gente foi. Em Efésios, para que a gente foi salvo, né? E qual foi o contexto da cidade de Éfeso quando ele escreveu essa carta? É importante a gente saber isso. Éfeso era uma das cidades mais... Por que é importante? Porque vai falar da bebida. Lembra que a gente leu no vizinho? É por que embriagar tal? A gente vai entender. Éfeso era uma das cidades mais ricas e influentes do Império Romano. Centro comercial, cultural e religioso. Ali se encontrava um templo de Artemis, ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, símbolo de idolatria, prostituição, ritual e feitiçaria. Em Atos 19, a gente vê Paulo, quando ele pregou ali por mais de 2 anos, e o evangelho abalou a economia da idolatria. Muitos convertidos queimaram seus livros de magias. Isso está escrito em Atos 19. Portanto, os cristãos de Éfeso viviam num ambiente moralmente corrompido e espiritualmente contaminado. Por isso, Paulo os exorta a não se conformarem com o padrão da cidade, mas a viverem cheios do Espírito Santo, sendo luz em meio às trevas. Ali era comum um culto a um deus Dionísio, ou Baco, o deus do vinho e do êxtase. Daí a história de não se embriagar. Não sei se alguém sabia. Aí eu fui dizer, por que se embriagar? Aí eu imaginei. Eu acho que é porque lá eles se embriagavam demais, tal. Aí eu descobri, né? As celebrações em sua honra, a honra de quem? Desse deus, Dionísio, tá? Ou Baco. Eram marcadas por bebedeiras, danças frenéticas e descontrole moral. As pessoas acreditavam que ao se embriagar, eram possuídas pela divindade, alcançando uma experiência espiritual. Nesse contexto, Paulo faz uma contraposição radical. Ele vai dizer, mais uma vez eu vou ler: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Em grego, dissolução é assotia, vida sem freio, desperdício. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estão? Certo. Aí ele vai dizer, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo, em poucas palavras, não busquem experiências emocionais e vazias como o mundo busca. Busquem a verdadeira plenitude. Qual é a verdadeira plenitude? A do Espírito Santo, meu irmão, como a senhora respondeu. Exatamente essa. Tá certo? Tudo isso que eu li, tem alguma semelhança com o mundo que a gente está vivendo hoje? Totalmente. A gente poderia dizer assim, Paulo escreveu para a igreja Ação Evangélica que se encontra na cidade de Campina Grande, no bairro do Catolé. Ou Paulo está preso e está escrevendo para a igreja que se encontra em Campina Grande. Qualquer, né, as pessoas que se reúnem, porque é muito atual, minhas irmãs, muito atual. Mas vamos pensar ainda sobre o contexto cultural? O que era esse vinho, então? É importante a gente saber. Se o texto vai dizer, não vos embriagueis, o que era esse vinho na sociedade antiga? No contexto do apóstolo Paulo, o vinho era uma bebida comum na dieta do mundo greco-romano. Ele era usado nas refeições, celebrações e rituais religiosos. Contudo, a embriaguez era um problema recorrente. O povo só vivia o quê? Bêbado. As pessoas só viviam bêbadas. Tanto entre gregos e romanos, quanto os próprios judeus. Ou seja, o vinho era visto como um meio de êxtase e comunhão espiritual. Com quem? Com quem? Com quem? Exatamente. Vamos estar aqui na hora. Vamos estar aqui comigo. Com esse Deus que eles tinham, com Dionísio ou Baco, era com ele, tá certo? E era um êxtase de comunhão espiritual, mas esse êxtase, minhas irmãs, de comunhão espiritual era falsa, carnal e extremamente descontrolada, certo? Vamos pensar na contraposição de Paulo, o controle do Espírito, quando Paulo escreve.
E não vos embriagueis, eu vou repetir várias vezes para que fique na nossa mente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está contrastando duas formas de ser cheios. Não há como a gente fazer uma semelhança com coisas que não são parecidas. Não tem como. Ser cheio de vinho é perder o controle de si. Pelo que a gente lê, não é assim? Vamos aqui pensar. É possível que alguém aqui tenha um familiar que é alcoólatra. Se você não tem um familiar, você já conheceu alguém que é alcoólatra. Como é uma pessoa quando toma todas, que fica assim, vamos usar um termo, para lá de Bagdá? Como é essa pessoa? Ela fica fora de si. E às vezes descontrolada. Não é, irmã Ivone? Às vezes no outro dia faz umas coisas hoje, aí depois diz, eu esqueci. Gente, eu fiz isso. Então essa pessoa fica fora de si, não é verdade? Ela perde o controle de si. Vocês estão comigo? Estão comigo? Perde o controle de si, tá? Então, ser cheio de vinho é perder o controle. Fazer coisas que não sabem. Aí no outro dia, gente, minha avó já faleceu faz muito tempo. E ela dizia assim, um bêbado é um bêbado. Eu não entendia. Aí depois eu fui entender. Porque ela queria dizer assim, é se referindo a homem, né? Porque tem também mulheres que bebem, né? Quando ela dizia assim, que não era um homem, entenderam? Ela queria dizer que não era um homem, era um bêbado. Por quê? Porque fazia coisa que em sã consciência, depois dizia, eu não fiz isso não. Eu não fiz isso não. Então, ser cheio de vinho é perder o controle de si. Ser cheio do Espírito Santo é entregar o controle a Deus. Olha que coisa linda. Porque o Espírito Santo, Letícia falou, quem estava aqui no último encontro, do outro mês. Letícia falou lindamente, nós já sabíamos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, tá? O termo de solução no texto, no grego é asofia, significa literalmente vida desperdiçada, sem domínio, sem freio moral. Enquanto a embriaguez leva ao descontrole, a plenitude do Espírito leva ao domínio próprio. Domínio próprio é o quê? Fruto é fruto, não é? Então, estão comigo? Toda conexão. Enquanto a embriaguez leva ao descontrole, a plenitude do Espírito leva ao domínio próprio, irmã Ivone. Nessa hora vai tirar 10 na prova. Que é, inclusive, o último fruto listado em Gálatas. Depois a gente vai ler Gálatas ao término desse nosso aprendizado. A simbologia espiritual, duas influências, dois resultados. O vinho tem um tipo de influência e tem um resultado. Não é verdade? E o ser cheio do Espírito também tem uma influência e também tem um resultado. É ou não é? Bora para vocês acordarem, mas não estão dormindo não, é só para ficar aqui comigo. Paulo então, minhas irmãs, usa a imagem do vinho como símbolo de influência. Assim como o álcool altera o comportamento físico, o Espírito Santo transforma o comportamento espiritual. Não é verdade? É ou não é, irmãs? Eu posso ouvir um amém? Amém. Isso, acordem, fiquem aqui, porque em todo momento Satanás vai querer roubar essa palavra. Da minha vida e da sua. Todo momento. Porque às vezes a gente acha que está tudo ok. Eu sou a bambambam, né? Não é. A gente precisa pensar, tá? Nessa noite. E assim como o álcool altera o comportamento físico, o Espírito Santo transforma o comportamento espiritual. Mas de maneira santa, equilibrada e edificante. É de uma forma totalmente diferente. Tem um teólogo chamado Martin Lloyd Jones que ele diz assim. Antes de ser pastor, ele era médico. Aí ele diz assim, o cara tem propriedade. Depois ele largou a medicina e foi ser só pastor. Tá? Mas ele dizia assim, ambos, o álcool e o Espírito, influenciam o homem. Sim ou não? É verdade ou não é isso que ele diz? O álcool estimula quem? A carne. O Espírito estimula a alma. O álcool produz libertinagem. O Espírito produz adoração. Quando as pessoas estão embriagadas, tem pessoas que é bem quietinha, né? Bem assim quieta. Quando se embriaga fica um palhaço, conta piada, faz coisas e tal. Então é isso que está dizendo, ó. O álcool produz libertinagem, mas o Espírito, minhas irmãs, produz adoração. Adoração. Por isso, Paulo não está condenando o uso do vinho em si. Não é isso que ele está condenando. Mas a embriaguez como símbolo de uma vida sob o domínio da carne, em contraste com a vida sob o domínio do Espírito.
Na cultura da época, as pessoas se embriagavam com vinho, buscando prazer, fuga e experiências espirituais artificiais, coisas extraordinárias. Paulo, então, ensina a igreja e ensina a mim e a você hoje que a verdadeira experiência espiritual não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Irmã Ivone continua tirando 10 na prova, ela está respondendo aqui na minha frente. Ela não é provocada por uma substância, mas por uma presença, o Espírito Santo. Não pense que vai ser um gás, que vai vir e vai encher você. Um gás assim, ou uma águazinha que vai encher você. Não. Porque o Espírito Santo, ele não é assim. O Espírito Santo não é um gás. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Como é que eu posso me encher de uma pessoa? Vai ver, tá certo? Não é aquele mito de... Agora, logo, eu preciso, para que eu esteja cheia, eu preciso o quê? Colocar mais nada aqui dentro, não é verdade? Eu estou com sede e de repente eu falo sobre isso. Mas agora eu posso encher de qualquer coisa. Assim porque está vazio, meu irmão. Assim somos nós. Quando nós nos esvaziamos, existe um grande cuidado nisso. Porque nós nos esvaziamos da gente mesmo, mas a gente sente de quê? O que é que a gente está colocando dentro? Né, Alana? O que é que a gente está colocando? De alguma coisa. E o que é que a gente está colocando para dentro? Aplicação espiritual para o tema da mulher guiada pelo Espírito. Esse tema que a gente está estudando agora, a gente já pode tirar a aplicação para a nossa vida. Quando ele diz assim, enchei-vos do Espírito, ele está ensinando o quê? Assim como o vinho enchia os copos nas festas pagãs, o Espírito deve encher o coração da gente que está aqui. Assim como o vinho controla o corpo e a mente dos embriagados, o Espírito deve guiar e transformar nossas emoções e decisões. Não nos conformamos com esse século. Elisângela leu esse texto. Entenderam, minhas irmãs? Assim como o vinho gerava euforia e ruído, o Espírito tem que gerar alegria e louvor. Alegria e louvor. Efésios 5, 19 e 20. Se alguém está anotando, depois pode ver em casa. Então, para a mulher guiada pelo Espírito, vai ter algumas questões. A plenitude do Espírito é o verdadeiro vinho novo, minhas irmãs, que deve alegrar nossa alma, sem embriaguez, mas nos edificando. Como isso é sério, minhas irmãs? Eu gostaria que você estivesse aqui comigo agora, para você entender como isso é sério. Porque a gente não vai só levantar a mão e ir para o céu não, né, irmã Ivone? É uma caminhada nesse lugar, como a senhora bem falou. E aí, isso aqui entra na nossa vida. Tá certo? Como é que eu estou? Eu estou cheia de quê? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para entrar lá no céu. Então. Se eu não tiver, eu vou entrar não. O verbo enchei-vos está no presente contínuo, que significa continue sendo cheias. Se você estava cheia ontem, para hoje não serve mais não. E há uma ação. Quando ele diz assim, quando ele vai dizer é um presente contínuo, o que significa continue sendo cheia. E é uma ordem, não é uma opção. Mas se você quiser se encher, você se enche, senão não tem nenhum problema. Paulo não disse isso. Enchei-vos. Quem é professora de português, eu acho que as meninas aqui, Ana, cadê a Ana? Tamara e tal. Enchei-vos, né, Tamara? Tamara dá uma aula melhor do que eu sobre isso. Tá certo? É uma ordem, não é? Quando ele diz enchei-vos, então ele está ordenando que eu e você, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Por que nós não estamos buscando isso, irmãos? Porque nós estamos nos acostumando a ver de ser crente. De vir todo sábado, todo não. O terceiro sábado para cá e achar isso muito bonito. Estar junto com as irmãs é bom, saudável para a nossa saúde. Mas nós precisamos cuidar, tá certo? Do nosso espiritual. Ou seja, a plenitude do Espírito não é um evento. Não é um evento. Vai ter o evento das mulheres. Maravilha. Quem não fez a inscrição ainda consegue fazer. Tem umas vagas que vai ter disponibilidade. Quem não fez, tá? É maravilhoso. Se você não fez, faça. É maravilhoso. Mas não é sobre evento. Não é sobre situações que acontecem uma vez no ano, de 3 em 3 meses. Não é sobre isso. É um estilo de vida. Você tem que adotar esse estilo de vida. Aí outro teólogo disse assim, John Stott: ser cheio do Espírito não é possuir mais de Deus,
mas permitir que Deus possua mais de nós. Sempre vai ser mais dele, minhas irmãs. Sempre mais deles. E quais as condições? Agora eu vou chegar no... Nós já falamos um bocado de coisa, não vai dizer a gente como é que a gente se enche desse Espírito, não. Agora a gente vai para lá. Quais são as condições para a gente ser cheio do Espírito Santo? Paulo não deixa esse mandamento solto. Ele jogou para lá, não. Ele explica nos versículos ao redor quais são as atitudes que preparam o coração para a plenitude. Vamos ver? Continue com a sua Bíblia aberta. Efésios 5, continue e veja aí. 5, 15 e 16. Porque ele diz que a gente deve se encher, né? Aí você diz, como que eu vou me encher? Não é verdade, André? Se encha, Paulo está dizendo, se encha. Aí eu pergunto, Paulo, como é que eu me encho? Aí ele vai dizer, nos versículos seguintes. Abriram? 5, 15 e 16. Tamara, lê para mim, por favor. Olha, ele já vai dizer como é que a gente consegue ser cheio do Espírito Santo. A gente já começa a pensar, como é, Rose? Andar em sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais, foi isso que ela leu. Não como necios, que são loucos, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias não são maus? Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. A mulher cheia do Espírito Santo, ela tem discernimento. Tá certo? Ela não age por impulso, mas ela age com propósito. A sabedoria espiritual, minhas irmãs, é o primeiro passo para esta plenitude, pois é o Espírito que habita em quem busca agradar a Deus, não a si mesmo. Se eu estou buscando agradar a Deus, ele chega e habita, tá certo? Então, primeira forma, qual é a primeira condição para a gente ser cheia? Andar em sabedoria, porque Paulo depois começou a dizer como, né? O segundo, por favor, lê para mim, Efésios 5,17. Entender qual é a vontade de Deus, segundo passo, entender qual é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não busca entender, não é, Ronaldo? A gente não busca entender, a gente vai e por falta do primeiro, da sabedoria, a gente vai, né, Neide? A gente vai pelo impulso. E a gente não busca entender a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa, você já sabe. Então é só bater um papo, bem simples. Não precisa. Se Jonas fosse fazer uma reunião de oração para sair do ventre daquele peixe, ele ainda estava lá. Ele apenas clamou, ele apenas falou, e é assim. Está no apuro dentro do ônibus, está no apuro dentro do Uber por alguma situação. Não é do Uber que está fazendo alguma coisa com você, não é isso. Eu pensei assim, está no apuro pensando em alguma coisa dentro do Uber, clama ali na hora por Jesus, porque o véu foi rasgado, nós não precisamos mais. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso para falar com o Senhor. E por que a gente, por falta de sabedoria, que é a primeira condição, a gente não entende a vontade do Senhor? Não é verdade? O Espírito Santo não enche quem anda em desobediência. A plenitude vem quando a mulher decide se submeter à vontade de Deus. O Espírito é amigo dos obedientes e silencioso diante dos rebeldes. Vou repetir. O Espírito, ele é amigo dos obedientes, mas ele é silencioso diante dos rebeldes. Tá certo, minhas irmãs? A plenitude do Espírito não é emocionalismo. A gente precisa ter esse zelo e esse cuidado. Mas submissão. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A plenitude do Espírito não é emocionalismo, mas submissão inteligente e consciente à vontade de Deus. Eu me submeto, eu estou sob o domínio. Estar sob é estar sob. Existe aqui e eu estou sob, não é sobre. Muitas vezes nós estamos sobre, minhas irmãs. A verdade é essa, por falta de sabedoria, né? Aí a gente não entende a vontade do Senhor. Mas Paulo foi dizendo ao povo que estava lá em Éfeso, reunido. Não é verdade? Outro ponto, Efésios 5, por favor, Elisângela, leia o 19 e o 20, por gentileza. Continuem com a Bíblia aberta. 19 e 20. 5, 19.
É. Uma outra condição, minhas irmãs, é viver em adoração e gratidão. Foi falado isso aqui já. Olha como Deus é muito lindo, minhas irmãs. Não é, irmã Ivone? Eu acho muito lindo. Porque a irmã Ivone nem imaginava que ela ia ler aquele texto. Ninguém imaginava como era que ia ser discorrido. Qual era o texto que eu poderia ter ido para Gálatas e eu não fui para Gálatas. Mas o Espírito, que é um só, ele conhece tudo e ele fala. Porque ele é uma pessoa. Então ele já sabia, né? Que ia ser falado isso aqui, e as meninas da bandinha aqui falou também. Então, assim, viver em adoração e gratidão. O Luciano falou sobre isso no louvor aqui. Essa também é uma das condições. Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo. O louvor não é apenas música. Se você está aqui e acha que louvor é apenas música, não é, tá? Louvor, a música é uma das expressões que a gente louva, tá? Hinos, o louvor não é apenas músicas e hinos, mas é um estilo de vida. Quando a gente se reúne, a gente adora o Senhor, a gente louva com música, mas a gente deve louvar ao Senhor com o nosso estilo de vida, tá certo? Mulheres cheias do Espírito têm lábios que louvam e coração grato, mesmo nos dias difíceis. É fácil? É não. Não estou dizendo aqui que é fácil. A adoração é um ambiente onde o Espírito se manifesta. O nosso agrupo é na segunda-feira. Estávamos falando exatamente antes do agrupo começar, eu e Valéria, sobre isso. Como é difícil a gente louvar a Deus, a gente falar palavras de adoração a Deus, quando as coisas saem do nosso controle. Assim, quando eu digo nosso controle, é assim, quando a gente planeja algo, ou quando algo acontece, que a gente olha assim e diz, não era para ter acontecido assim. Como é difícil, mas a gente precisa treinar. A gente precisa treinar, começar a agradecer a Deus, porque a palavra do Senhor diz que em tudo nós devemos dar graças, né? E é tão difícil também quando a gente vê todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quando as coisas não vão conforme a gente gostaria que fosse, ou quando acontece algo de ruim, né, irmã Ivone? E a gente olha e diz assim, todas as coisas continuam cooperando, porque são todas, todas. Então, viver em adoração e gratidão é mais uma condição, tá certo? Efésios 5, 21, Neide, lê aí, por favor, querida. 5, 21 ao 23, por favor. Viver em submissão e amor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Neide acabou de ler. A plenitude do Espírito na nossa vida se manifesta também nos relacionamentos. Acho que foi a semana passada, quando o Clay falava sobre a lixa, mas a gente sempre vê ela falando sobre isso. Mas foi a semana passada, não foi, Elisângela? Quarta, mas acho que domingo, que quarta eu não vi, eu ouvi ela dizendo, mas ela sempre fala sobre isso. Meus irmãos, a gente precisa se relacionar. E a gente se relaciona com pessoas. É certo que as pessoas, né, têm outros tipos de relacionamento por aí que não é. Mas nós precisamos, tá? Então, viver em submissão e amor. A plenitude de Espírito se manifesta nos relacionamentos. E os relacionamentos são imperfeitos. Porque relacionamento, ele é formado de pessoas que são imperfeitas. Nós, eu e você, lamento formar, tá bom? Paulo fala, aí ele vai começar, lembra aí que no texto, mais à frente, que era eu acho que o 22, 23, ele fala sobre mulher ser submissa, tá? Tudo isso começa lá, não vos embriagueis. Estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? Extremamente expositiva aqui essa palavra, tá certo? Ele está dizendo que a gente não se embriague, mas se enche do Espírito. Quando eu me encho do Espírito, aí vai seguindo tudo isso aqui. Eu vou ter sabedoria, eu vou entender a vontade do Senhor. Estão comigo? Eu vou viver em adoração e gratidão. E eu vou viver em submissão e amor. Aí nessa parte ele vai falar também da mulher se submeter ao marido, né? Ele fala nesse texto. Paulo fala sobre a submissão do marido, da esposa, no caso, ao marido amoroso, dos filhos obedientes e servos fiéis. Ou seja, o Espírito não se expressa apenas no culto, mas muito bem, mas compreenderam o texto, é exatamente isso. Aí não tem aquela história, vocês já ouviram uma historinha que o menino, né, diz assim, pastor, eu queria que meu pai morasse aqui, né, de trazer a cama. Vocês conhecem essa história? É bem antiga esse negócio. Por quê? Porque o pai era ótimo na igreja e uma pessoa terrível em casa.
Ele não leu Efésios. O pai desse menino não leu Efésios, né? Não leu, meus irmãos. Por quê? Porque acha que o templo, paredes, não. Aqui é uma extensão. Aqui, olha, no sábado como hoje, amanhã que é o domingo, nas quartas, nas terças-feiras à tarde, na quinta de madrugada, bem cedinho que os homens vêm, deve ser uma extensão daquilo que nós já vivemos em casa. Aqui é apenas uma extensão, tá certo? Tem que ser dessa forma, tá? O Espírito não se expressa apenas no culto, não, de jeito nenhum, mas em casa e em qualquer lugar que você chegar. Aonde você chegar, chegou uma igreja. Não é? Aonde você chegar, chegou uma igreja. Ser cheio do Espírito, portanto, é amar sem revidar. É fácil? Amar sem revidar, servir sem se exaltar e honrar sem esperar retorno. Nada disso é fácil, mas a gente consegue quando nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Não é verdade? Porque se eu estou sob o domínio do Espírito Santo, eu estou sendo controlada pelo Espírito Santo e não pelas minhas vontades. Eu estou vendo que vocês estão entendendo que tem um povo que está balançando a cabeça, então estão entendendo, né? Um teólogo, W.A. Tozer, ele disse o seguinte: prestem atenção. Prestem atenção. A prova de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo não é quanto ela fala em línguas, mas é quanto ela reflete o caráter de Cristo. Eu vou repetir, para você não esquecer. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A prova de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo não é o quanto ela fala em língua, mas quanto ela reflete o caráter de Cristo. Entenderam? O Espírito Santo está comunicando, não é verdade? E como é que eu identifico? E agora, moço, tu já falou muito, e agora? Tu já disse como é que a gente deve seguir, já falou sobre o contexto de que Paulo escreveu essa carta, tudo. Agora, como é que eu identifico uma mulher cheia do Espírito? Vamos lá? Primeiro ponto, uma mulher cheia do Espírito Santo vive em rendição constante. Ser cheia do Espírito Santo é viver essa rendição diária, meus irmãos. Não é uma emoção do culto, mas uma disposição de coração. Porque você não pode ser cheio do Espírito Santo só de 8 em 8 dias, se você só vem no domingo, por exemplo, ou na quarta. Não, você tem que ser cheia do Espírito Santo. Eu me lembro também, quando ele fala da não se embriaguez, aí eu fui falar sobre o vinho, não foi? Eu não falei sobre o vinho, mas a gente precisa pensar, vamos trocar vinho sobre emprego? Estão entendendo? Estão comigo aqui? Vamos trocar vinho sobre altivez de espírito? Não se encha disso. Vamos trocar vinho sobre autossuficiência? Não se embriague com autossuficiência. Estão entendendo comigo? Vamos trocar vinho por o que, meus irmãos? Me ajudem. Egoísmo. Vamos trocar vinho por isso. Não se enche de egoísmo. Não se embriague de egoísmo. Estão entendendo? Vamos trocar vinho. Já que a gente não tem essa cultura do vinho aqui, para ficar mais fácil para a gente entender, sabe, irmã Ivone? Vamos trocar vinho pelas vaidades, não se embriague de vaidade. Idolatria do eu. Principalmente, Valéria. Vamos trocar vinho para ficar mais perto da gente pela idolatria do eu. Vamos trocar vinho pelas obras, que está escrita lá em Gálatas. Vamos trocar? Então ele vai dizer, não se embriague por aquelas coisas. Não é, irmã Ivone? A senhora está entendendo? Perfeitamente, eu sei que está. A senhora está bem atenta. Eu sei que vocês também, minhas irmãs. É sobre isso. Não se embriague. É certo que a gente aqui não vai se embriagar com vinho. Na nossa cultura, principalmente. Né? Essas coisas que muitas vezes estão aqui dentro do nosso coração. Sim, irmã Ivone, no emprego. Exatamente. E só fica no emprego. Tá certo? Não se embriague com o seu emprego. Não se embriague com o seu emprego. Tá certo? E aí, várias coisas que vocês agora estão pensando aí. Tá certo? Estão comigo? Sim ou não? Agora eu ri. Uma mulher cheia do Espírito vive em rendição constante, não é verdade, irmãos?
O Espírito não enche corações orgulhosos. Eu ri porque foi engraçado isso aqui, mas isso é muito sério. O Espírito não enche corações orgulhosos, mas os que se curvam diante do Senhor. Romanos 12:1, e a gente já leu e a gente não vai ler mais. Aí tudo isso é conexão, né, irmão? O Espírito que habita aqui, habita aí, é o mesmo. Não tem nenhum problema. A mulher guiada pelo Espírito não vive mais pelo eu quero. Ó, irmãs, eu quero. Eu posso. Eu quero, eu posso. Eu consigo fazer isso. Eu vou fazer isso. E ainda fala assim bem, por quê? Tem um bom emprego, passou no concurso, ganha muito bem, ganha até mais do que o marido às vezes. Sim, certo? E aí diz isso. Eu quero, mas a mulher guiada pelo Espírito Santo não vive assim. Ela não vive assim. Ela vive sob dizendo o quê? Que seja feita a vontade de Deus. Isso está escrito em Lucas 22:42. Ela anula a sua vontade e ela diz que seja feita a vontade de Deus. Vamos ver um exemplo bíblico? E aí eu citei os exemplos que Letícia citou também, que é Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou o impossível, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela falou sobre isso na pregação anterior, Letícia. Enquanto Eva disse o quê? Eu quero fruto. Não foi não? Porque a vida é cheia de escolhas. Então Eva disse, eu quero fruto. Maria disse, faça-se em mim, né? A tua vontade. Uma caiu por desejo, a outra se levantou por submissão. Porque Maria estava cheia naquele momento, né? Segundo ponto, mas como identificar uma mulher cheia do Espírito? Será que as pessoas onde a gente trabalha podem identificar a gente como... Será que o povo lá no Senado diz assim, você é cheia do Espírito Santo? Eu preciso pensar, né? Sobre isso. Lá, a Tamara, onde ela dá aula. Autêntico, é? Estadual de Bodocongó, estudei lá no passado. Imagina, será que as pessoas olham para ela e dizem... Eu pensei assim porque eu sou professora, ela também, por isso que eu pensei em escola, né? É bem desafiador em todo canto. Mas, será que as pessoas estão vendo que ela é uma mulher cheia do Espírito? Né? Segundo ponto, porque o primeiro é uma mulher cheia do Espírito, ela vive em rendição, ela vive sob. E outro, uma mulher guiada pelo Espírito manifesta o fruto, não as obras. Que já as obras estão lá em Gálatas, que foi estudado minuciosamente aqui neste lugar, de janeiro a fevereiro, eu não lembro, até agora, junho mais ou menos. E estudado, lembram disso? Vocês que estavam aqui, nós estávamos aqui, eu vim algumas vezes. Gálatas 22:23 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. É como a laranja. Eu ia até trazer uma laranja para lá. A laranja, eu ia trazer para fazer a simbologia, porque a gente pensa, não, o fruto é um, tá? É amor. Agora, se eu tenho amor, eu vou desenvolver a alegria. É como se a laranja é o amor, a gente descasca. Os gomos da laranja seria alegria, para vocês entenderem. Paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá certo? Ok? O fruto é um só, com várias expressões. A mulher carnal é movida por impulsos. A mulher espiritual é guiada pela presença do Espírito Santo, irmãos. Que coisa linda. Vamos ver um exemplo bíblico aqui. Débora, juíza lá de Israel. Ela vivia tempos de guerras. Você nunca viu a história de Débora, valer. Não era fácil o tempo de lá que Débora vivia, não. Ela vivia tempos de guerra, mas o seu espírito era pacífico e cheio de sabedoria. Enquanto os homens hesitavam, ela se levantava com coragem, discernimento e vontade de Deus. Se você não conhece essa passagem, anote aí e leia em casa. Juízes 4, do 4 ao 9. Tá bom? Débora é um retrato da mulher equilibrada pelo Espírito. Forte, sem ser arrogante. Vê que eu disse que ela era uma mulher forte, mas Débora não era arrogante. Ela era forte, sem ser arrogante. Firme, sem ser insensível, e líder sem perder a ternura, porque ela era guiada pelo Espírito. Tá certo? Terceiro ponto, uma mulher cheia do Espírito, ela gera transformação onde ela passa. Será que onde a gente está passando, a gente está gerando transformação? Isso em qualquer lugar, mas qualquer lugar que a gente vá.
Porque uma mulher guiada pelo Espírito não é apenas cheia, ela transborda, exatamente. Ela não é apenas cheia, ela transborda. Uma mulher que é guiada pelo Espírito, mas ela não é só cheia, ela transborda, tá certo? A presença dessa mulher muda o ambiente, cura o emocional e inspira fé nos outros. Você conhece uma mulher que transborda do Espírito? Você é essa mulher que transborda do Espírito? Ela é um vaso, essa mulher que transborda do Espírito, minha irmã. Ela é como um vaso rachado. Da introdução da história, lembra? Lembra da história que eu comecei contando? Eu vou voltar para ela ainda no final. O Espírito flui através das suas fendas. Essa mulher que é cheia do Espírito Santo, ela transforma onde ela passa, meus irmãos. Qual é o exemplo que a gente pode ver? Maria Madalena, liberta de 7 demônios. Um demônio já perturba a vida de uma pessoa, que a gente de vez em quando assim, né? Faz muito tempo que eu vi, mas eu já vi pessoas endemoniadas, é complicado. Imagina 7. E a Bíblia diz que eram 7 demônios, ela foi liberta. Ela foi liberta desses 7 demônios, ela se tornou-se quem? A primeira testemunha da ressurreição. Ela correu para dizer, lembra do que Letícia falou aqui? João 20, do 16 ao 18. De mulher quebrada, passou a ser o quê? Uma mensageira da esperança. Porque ela saiu dizendo, Jesus fez comigo, Jesus ressuscitou. Entendeu? De uma mulher quebrada, destruída, que ninguém dava nada. Ninguém dava nada. Ela se transformou em quê? Numa mensageira da palavra de Deus, da esperança para outras pessoas. Charles Spurgeon, que foi um teólogo, ele diz assim, uma mulher cheia do Espírito é um sermão vivo. Cada gesto é um versículo e cada lágrima é uma oração. Você não precisa estar abrindo a Bíblia, não. Se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, não precisa estar abrindo a Bíblia, não. A sua vida vai transbordar disso. Pregue, se precisa, com palavras. Todo mundo sabe aqui que existe a linguagem verbal e não verbal. Não precisa dar uma aula sobre isso, porque todo mundo sabe. Então, vai ter lugares que a gente não vai poder abrir a Bíblia, meu irmão. A senhora sabe, tem lugar que a gente não pode abrir a Bíblia. Sala de aula, né, Tamara? Quem é professor aqui, eu não posso abrir a Bíblia lá e tá lá, que Efésios diz isso, porque Paulo escreveu isso, eu não posso. Mas pregue, se possível, com palavras, senão com a minha vida, meu irmão, com o meu proceder. Sabe quando você chega cheio do Espírito Santo, que você não precisa falar, mas as pessoas percebem que você tem uma coisa diferente. Como ela não é habitada pelo Espírito, ela diz que tem uma coisa diferente. Aí você diz assim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E a pessoa vai dizer, quem? Aí você vai explicar quem é o Espírito Santo. E se a pessoa disser, como é que eu faço para ter? Eu digo, é só tu se arrepender dos teus pecados agora. Tu quer se arrepender, a gente ora agora, tu entrega a tua vida a Jesus e Ele começa a habitar na tua vida. É simples assim, mano. Não precisa de muita coisa, não. Aí você traz para a serve, pede para, no final, o pastor fazer o apelo, a pessoa vai levantar a mão, vai lá na frente e a gente se alegra. Mas ela já fez a confissão onde você estava. Estão comigo aqui? Sim ou não? Uma mulher cheia do Espírito é um sermão vivo. Que você seja esse sermão vivo. Cada gesto é um versículo e cada lágrima é uma oração. Às vezes você assim, fulano é crente, em alguns locais, né? E fulano era crente, por quê? Porque a vida não denotava que essa pessoa era crente, tá? Vamos para um quarto ponto. Uma mulher cheia do Espírito, ela é sensível à voz de Deus. O Espírito Santo é o paráclito, palavra bonita, né? Aquele que está ao lado, que orienta e que consola. Minhas irmãs, Jesus disse que ia. Vocês estão lembrados que ele disse que ia? E que não foi? Alana, ele disse que ia, mas que não ia deixar a gente só, não. Ele disse que deixava quem, irmã Ivone? O Consolador, que é quem? O Espírito Santo. E é sobre ele que nós estamos falando nessa noite. Nós temos o Consolador, minhas irmãs, que nos consola em todo momento, que nos orienta, que nos instrui, mas a gente precisa estar sob. Olha, eu preciso estar sob o domínio do Espírito Santo. Porque se eu estiver sobre, o negócio está complicado. Quem vai estar reinando sou eu. Não é verdade? É ou não é? Ser cheio do Espírito Santo é desenvolver sensibilidade espiritual. Não apenas a noção. Arrepio, não. A mulher cheia do Espírito discerne o tempo, as pessoas e as decisões. Tem coisa que você bate assim e diz, não vou. Deus está dizendo que eu não vá. Deus está dizendo que eu não vá. E se você for, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Isso é discernimento. O Espírito Santo está discernindo. Tá certo?
Ela entende, ela quem? A mulher, tá? Ela entende que há tempo para calar e tempo de falar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Algumas mulheres é possível, eu não conheço. Poucas aqui, né? Mas eu estou vendo aqui pessoas que eu não conheço. Eu não sei se seu esposo é crente, né? Daqui, de quem está aqui. E às vezes, as mulheres que têm homens que não são cristãos, elas falam na hora que não deveriam falar, mas por falta de discernimento. E às vezes bota tudo a perder. Não é verdade? Porque não estão sendo guiadas pelo Espírito. Ou um filho, ou alguém, tá? Não precisa ser só o marido. Eu quero falar sobre o marido, mas existem outras situações também. Um filho, que de repente não está nos caminhos do Senhor e a gente quer, né, falar. E a gente bota tudo de água abaixo. Está entendendo, irmãos? Uma mulher cheia do Espírito, ela é sensível à voz de Deus. Logo, ela vai discernir o tempo de falar e o tempo de calar, porque em Eclesiastes 3,7 diz: há tempo para tudo. Não é verdade? Essa mulher, ela ora antes de reagir e espera antes de agir. Eita, é quase um trava-língua isso que eu falei. Mas vamos prestar atenção? Essa mulher cheia do Espírito Santo, que é sensível à voz de Deus, ela ora antes de reagir e espera antes de agir. Entenderam, irmãs? Deus nada faz senão em resposta à oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. É certo que quando não oramos e fazemos alguma coisa, irmãs, não dá certo. A gente precisa orar. Mulheres cheias de Espírito são aquelas que têm um joelho gasto e o coração leve. Viu, irmã Ivana? Eu sei que o joelho da senhora é bem gasto. 80 e tantos anos, né? 83 fez essa semana. Então, a mulher que é cheia do Espírito Santo, ela tem um joelho gasto, até escurinho, mas tem um coração leve. Por quê? Porque ela vai sempre a Deus em oração. Quinto ponto, eu acho que eu estou encerrando. As irmãs estão todas preocupadas, né? Encerrando. O Espírito Santo é uma outra característica. O Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo como o verdadeiro vinho. Quem é que falou sobre vinho? Da alma. O Espírito Santo é o vinho novo do reino. Mateus 9,17. Enquanto o vinho natural embriaga e adormece, o Espírito desperta e vivifica. O vinho passa, irmãs. O Espírito permanece. O vinho altera. Lembra que a gente falou sobre as alterações que acontecem? O Espírito transforma. O vinho descontrola. O Espírito chega e governa. É lindo isso nele. Porque o Espírito, quando a gente está no Espírito, a gente é governada por ele. Mas quando a gente não está, a gente é descontrolada. Eu não é, irmãs? Sim ou não? Vocês estão tão caladas. É tão. Por isso, minhas queridas, a mulher cheia do Espírito é alguém governada por dentro. Porque o domínio próprio é a marca da presença divina em sua alma. E a gente só pode ter domínio próprio se a gente for governada pelo Espírito. Porque é um gomo da laranja. Lembra a laranja que Rose falou? O domínio que é o último. O domínio. Eu bati aqui, viu, irmãs? Eu bati aqui. O domínio, tá, próprio, que é uma das coisas mais difíceis. É o domínio próprio, eu acho. Né? O domínio próprio é muito difícil. Mas se a gente é governada por dentro, o domínio próprio é marca da presença divina na nossa alma. E aí, para a gente concluir, eu gostaria de trazer 3 aplicações práticas para a nossa vida. A primeira, minha irmã, esvazie-se diariamente. Aquilo que foi ontem, para hoje não serve mais, Ronaldo, tem que se esvaziar. Primeira, tá? Aplicação. Esvazie-se diariamente. Sabe como? Comece o dia entregando suas vontades, suas dores e seus planos. Diga assim: Senhor, ocupa os espaços vazios da minha alma. Mas sabe qual é o grande problema? É que a gente está acordando nesse mundo desenfreado e a gente não está parando para falar com o Senhor. A gente já sai aperreada. É uma palavra bem nossa, né? Aperrear. A gente já sai correndo porque a gente está vivendo nesse contexto de muita coisa. Aí eu já saio assim, sabe?
Se eu sair descabelada, misericórdia, né? Com o cabelo cacheado, aí eu vou e prendo. Às vezes não dá tempo, eu prendo. Quem tem cabelo cacheado sabe disso. Mas a pessoa já sai assim, descabelada, correndo. E aí? O resto do dia, como é que vai ser? Um conselho. Acordo mais cedo. Irmãs, não é bom acordar às 5 horas da manhã, não. Eu faço isso 2 vezes na semana. Pelo menos, de manhã. Porque eu tenho os compromissos de aula nas segundas e quartas. Não é bom, não. Mas ou eu acordo sim. Eu não consigo fazer isso. Eu também não estou aqui dizendo que eu faço toda vez, não. Estou aqui pousando. Eu sou igual a vocês. Vivo nessa correria de vida como vocês. Tá certo? Apenas hoje me foi dado o privilégio de estar aqui estudando com vocês essa palavra. Não tenho nada diferente de vocês. Mas eu entendo que para que eu tenha saúde e para que eu consiga viver o dia, e principalmente, professora e jovem aprendiz, eu preciso ter muito controle, domínio próprio. Eu digo, Jesus me ajuda. Eu vou antes logo, Jesus me ajude hoje na aula. E isso aí eu vou falando, mas vocês têm seus desafios. Cada um tem os desafios. É fácil acordar bem cedinho. Agora está sendo. Mas no mês de junho, e o inverno demorou demais aqui em Campinas, misericórdia. Quando eu olhava na segunda-feira, estava escuro, escuro. Era 5 horas, eu dizia, mas eu preciso. É renunciar, minhas irmãs. Por isso que a gente anda tão cheia de falta de sabedoria. Porque a gente não se submete ao ouvir a voz do Espírito Santo logo cedo. Aí você já sai cheia de quê? Você sai cheia de problemas. Você sai cheia de confusão. Você sai cheia de indecisões. Você sai cheia de tudo, menos do Espírito. Porque você não se esvaziou. Você precisa acordar e se esvaziar diariamente. Para quem não trabalha, que não acorda cedo, vai se esvaziando no lavar dos pratos. Amo, irmã, estar lavando os pratos, porque eu sei que Deus recebe muitas orações naquela pia que a gente lava os pratos. Eu não tenho dúvida. Quantas vezes eu estou lavando o prato ali, vou falando com Jesus, conversando com Ele. Esse é o nosso prato, irmãs. Tem canto que a gente não vai poder se ajoelhar para orar, não. Tem canto que a gente não vai poder fazer uma rodinha como na terça-feira e é maravilhoso, não. Tem canto que vai ser você, por isso que o apóstolo fala, orar sem cessar é isso. É você estar conectada, sabe? O problema é que a gente anda conectada com muitas coisas, menos com o Espírito Santo. Eita, Jesus. Isso é muito sério, minhas irmãs. A gente anda muito conectada com muitas coisas, menos com o Espírito Santo. Então, uma aplicação, esvazie-se diariamente. Comece o dia entregando suas vontades, não é fácil. Porque o eu quer reinar. Por isso, não se embriague com a sua vontade. Estão entendendo? Estão comigo aqui, minhas irmãs? Não se embriague com a sua vontade. Não se embriague com seus planos. Porque às vezes os nossos planos não são os planos do Senhor. Se submeta à voz do Espírito Santo. Diga assim, Senhor, ocupa os espaços vazios da minha alma. Segunda aplicação para a nossa vida, eu estou ouvindo os homens falando. Cultive o fruto, não os dons. Todos nós aqui, que fomos alcançados pela graça, Cristo nos salvou, nós recebemos um ou mais dom. Dom é para frutificar no reino, é para servir no reino. Então não fique cultivando os dons, não. Só os dons, estou aqui, só os dons. Não, em hipótese nenhuma, tá certo? Os dons impressionam, mas o fruto convence. Não é nele? Os dons impressionam, mas o fruto, ele convence, minhas irmãs. Busquem refletir o caráter de Cristo mais do que o poder do ministério. Todos nós aqui, né? Que temos ministério. Busque refletir o caráter de Cristo mais do que o poder que o ministério às vezes dá. Os dons impressionam, mas os frutos convencem. Coisa linda, né? 80 e poucos anos escrevendo, que coisa linda. Terceira aplicação, seja um canal de vida. Onde você estiver, irmã, em casa, no trabalho ou aqui na igreja, que o Espírito encontre passagem através de você. Seja uma pessoa que flui palavras boas, palavras afáveis. E os meus alunos falam muito sobre isso, porque eu falo muito sobre palavras afáveis e amáveis. Flua palavras afáveis da sua boca, flua palavras amáveis da sua boca. Às vezes umas irmãs estão precisando apenas de um sorriso, a irmã está precisando apenas de um... Irmãs, abraço é terapêutico. Se tiver alguém da saúde aqui, vai concordar comigo. Abraço é terapêutico. Tem pessoas que precisam de um abraço e a gente passa desapercebido pelaquela pessoa, fala bem ligeiro e nem sequer dá um abraço. Irmãs, vamos abraçar mais. Que flua do nosso ser, sabe? Palavras afáveis.
palavras amáveis, palavras que possam levar a nossa irmã lá para frente, sabe? Um simples elogio. Mas tu estás tão linda hoje. E a pessoa saiu de casa acabada porque o marido não é crente. Aí disse, sim, não sei o quê, blá, blá, blá. Aquelas coisas que às vezes a gente, né? Graças a Deus o meu não é. O meu é crente, algumas mulheres aqui também, né? Muitos, talvez. Mas existem aqueles que não são. E fica falando, né? Você está um pouquinho mais gordinha, passou dos 50, como eu, e a coisa complicou no corpo, e às vezes ficou ouvindo certas coisas. Aí chega uma pessoa e diz, mas tu estás tão linda. Valéria disse isso pra mim hoje. Não que eu estou linda. Ela disse assim, eu vi uma foto tua tão bonita, aí eu cheguei e fiquei assim. Não foi que ela disse que eu estava linda hoje? Foi. Então assim, isso é uma besteira. Valéria disse nesse sentido. Não é uma besteira? Não, eu gostei de ouvir. Porque a gente precisa, porque a gente não escuta direto lá nesse tipo. Ela não escuta, porque Brandão, né? É bem diferente, a gente percebe. Mas assim, irmãs, brincadeira, né? Brincadeira, viu, querida? Mas assim, as pessoas, a gente não vive escutando direto elogios das pessoas. Então, por que não elogiar mais, né, irmãs? Por que não fazer isso mais? Seja um canal de vida, irmãs, não seja um canal de morte, não. Vai ter jeito sim, às vezes as irmãs vêm contar alguma coisa e a pessoa fica, sabe? Não, a esperança, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, sabe? Ele prometeu que mandaria, ele foi, mas ele prometeu que mandaria o Espírito, e ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então a esperança para ser o problema, minha irmã, vamos orar aqui junto. Se é falta de dinheiro e às vezes a gente não tem para emprestar ou para fazer alguma coisa, eu não tenho, irmã, mas vem aqui, a gente ora, Jesus manda, Jesus abre a porta de emprego, ele faz qualquer coisa. Seja um canal de vida para as pessoas. Em nome de Jesus, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai ser um canal de vida para as pessoas. Não tem como não ser. Mas agora vamos voltar para a história que eu iniciei, para concluir. Lembra do vaso rachado do início? Lembra? Quem lembra? Ele parecia quebrado demais para ser útil, não era? Mas era justamente pelas rachaduras que a água abençoava o chão daquele lugar. Assim também, minhas irmãs, é a mulher guiada pelo Espírito. Ela não é perfeita, mas ela é cheia. Tá certo? Não porque é inteira, mas porque é vazia de si e cheia de Deus, minhas irmãs. O Espírito Santo não enche corações distraídos, cheios de si ou dominados por esse mundo. Tá? Ele enche corações, vasos e corações rendidos, limpos e desejosos de sua presença. Efésios nos ensina que ser cheia do Espírito é um processo diário. Saber quem somos em Cristo, viver como novas criaturas e lutar espiritualmente com as armas da fé. E eu estou encerrando. Uma mulher guiada pelo Espírito não é jamais conduzida por emoções, mas por direção. Ela não vive para servir o Espírito, mas para andar com Ele. Tem uma grande diferença. Ela não vive para servir, não. Ela não vive para sentir. Eu estou sentindo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ela vive para andar com Ele. Pega na mão, assim, simbolicamente, óbvio, né? É como se você pegasse na mão, bora Espírito Santo ali. Bora ali, Espírito Santo. E ele sai e faz o papo com o Espírito Santo. Dentro do carro. E o povo vai olhar e vai dizer, gente, essa mulher é meio doida. De vez em quando a gente faz isso, a gente que dirige, né? De vez em quando tem essa paranoia de sair falando assim, ou rindo, o povo é pirada. É isso. É sobre isso. Deixa as pessoas já sabem que você é pirada. Bata um papo com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, tá certo? Ela não vive para sentir só. A gente não deve apenas, eu senti um arrepio. Eu ria porque tem um pastor que dizia, o pastor Carlos Alberto, ele era da saúde médica, ele dizia, às vezes, arrepio é verme. Aí ele dizia assim, que ele era muito engraçado, tá certo? Contudo, arrepio também pode ser uma manifestação, você está sentindo a presença do Espírito. E ele dizia brincando, tá, irmãs? Então, a mulher que é cheia do Espírito, ela não vive apenas para sentir o Espírito, mas para andar com ele. E aqui eu encerro verdadeiramente. Ser cheio do Espírito não é ter uma experiência, é ter uma essência. Tá, irmãs? Experiência é uma coisa, essência é outra. Ser cheio do Espírito não é ter apenas uma experiência, é ter uma essência. Minhas irmãs queridas, que Deus levante nesse nosso tempo, nós que estamos aqui, que possamos ser mulheres cheias de presença, vazias de si
e guiadas inteiramente pelo Espírito Santo. Mas para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender de obras que porventura ainda reinem na sua vida. E nessa noite eu gostaria de chamar a Valéria para que ela possa fazer essa oração. E que você possa colocar diante do Senhor em forma de arrependimento. Dizendo, Senhor, me arrependo. Porque nessa noite eu sei que o Espírito Santo está comunicando a vocês. Tudo que vocês precisam, porque Ele comunicou a mim. Quando a palavra não chega e pisa o coração de quem vai falar, é porque esse coração está muito insensível e eu fico muito insensível. Eu peguei na mão de uma pessoa hoje, a minha mão está gelada, né? Aliás, eu peguei na de lá, que a gente também falou. Mas o gelado é, quando isso não acontecer na minha vida, aí eu estou literalmente ferrada. É certeza, mas eu agradeço a oportunidade e oro para que o Espírito Santo ele continue enchendo a nossa vida, que a gente, num momento ou outro, que a gente perceber que não está cheio, que a gente se volte para o Senhor, peça perdão e diz, Senhor, eu não posso, eu estou cheia de orgulho, de tudo que vocês falaram aí, mesquinhez, né? Controle do eu sobre a minha vida, eu estou cheia disso, Senhor, mas eu quero, porque eu aprendi nessa noite que eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Deus abençoe essa oração. Ela mesma vai fazer a oração. Amém? Você pode ficar em pé, ela vai orar. Deus deu a palavra, deu a direção. Eu gosto que quem prega, ore. O propósito que Deus colocou no seu coração. Amém? Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Eu agradeço por estas mulheres que chegaram até aqui. Pai, é certo que muitas vezes a gente não tem a gente percebe que a gente não tem sido cheio do Espírito Santo. Porque o nosso eu quer gritar muito mais alto dentro de nós. Senhor, o maior desafio da nossa vida é sair dessas portas e viver a Tua palavra. Porque aqui é tão bonito, Senhor. A gente levanta as mãos, a gente bate palma, a gente sorri para os irmãos, a gente dá a paz do Senhor. Aqui tudo é muito lindo. E é tão bom estar aqui nessa comunhão. Mas o grande desafio vai ser a partir dessas portas. É sair daqui e chegar em casa para os maridos, para as mulheres, duas filhas que estão aqui, que os maridos não são crentes. Elas vivem isso que elas aprenderam aqui nessa noite. Mas, Senhor, Tu disseste que Tu ia, mas Tu deixava o Espírito, esse Espírito que é uma pessoa, que é o nosso Consolador e que nos ajuda naquilo que a gente não pode. Senhor, nós não temos vivido verdadeiramente a plenitude do Espírito na nossa vida. Talvez até, Senhor, a gente tenha tido tantos outros dons e até o dom de falar em línguas, mas a gente não tem sido cheia do Espírito Santo, porque nós aprendemos que há uma diferença, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos refletir, Senhor, a Tua luz onde quer que a gente vá. Onde quer que a gente vá, seja na feira, no supermercado, no ambiente de trabalho, na nossa casa, porque aqui é muito bom. A gente precisa refletir Cristo lá fora. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a lutar, Senhor. Nos ajuda a lutar contra essa natureza carnal que chega muitas vezes e quer nos destruir, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar na contramão do mundo, porque muitas vezes nós estamos indo nessa mão que o mundo está nos oferecendo. Pai, tenha misericórdia de nós enquanto mulheres. Nós sabemos que enquanto mulheres nós podemos influenciar tantas outras mulheres. E o que é que nós estamos fazendo, Senhor? Nós não estamos nem abrindo a nossa boca, aonde a gente está para falar do Teu amor, porque nós não temos força, porque nós não estamos cheias do Teu Espírito. Tem misericórdia. Porque quando nós estamos cheias, isso flui, Senhor. Porque quando nós estamos cheios, nós transbordamos, Pai. E nós estamos transbordando de quê, Senhor? Muitas vezes nós estamos transbordando de amargura, de tristeza, Senhor. Nós não estamos transbordando da plenitude do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Não permita que a gente saia daqui da mesma forma que a gente chegou, Senhor. Faz isso, Senhor, porque nós não podemos. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Senhor, o pecado da negligência de ler mais a Tua palavra, Senhor. Senhor, perdoa o pecado, Senhor, da negligência, Senhor, de estar diante de Ti, de dedicar mais tempo à oração. Porque muitas vezes nós temos dedico mais tempo na rede social. Senhor, tem misericórdia, porque nós estamos andando não na contramão do mundo, nós estamos andando como o mundo dita as regras. E não é assim, Senhor, não é assim que devemos andar. Pai, tenha misericórdia de nós. Essa é a nossa oração nessa noite. Eu sei que não é apenas a minha, mas é certo que de algumas irmãs aqui nessa noite.
naquele último dia possamos ser apresentados a Ti, Senhor. E Tu dizer, vinde bendita do meu Pai. Amém, Deus. Vinde bendita do meu Pai. Amém. Porque, Senhor, tu que vai valer a gente ganhar tanto título aqui nessa terra, Senhor. Ganhar tanto dinheiro muitas vezes. E a gente não ouvir isso. Vinde bendita do meu Pai. Porque Tu fosse fiel do povo, eu te colocarei agora no mundo. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Amém, Senhor. Nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades. Que possamos expressar o amor de Cristo na nossa vida, onde quer que a gente vá. Que possamos estar cheia do Espírito Santo para que possamos transbordar dos frutos que tem, que é paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Nos ajuda, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.